E eu começo o programa também falando de saúde e falando de osteoporose, osteopenia, assunto sério e importante, porque com o envelhecimento da população, os casos de osteoporose são cada vez mais frequentes. A doença é silenciosa e raramente apresenta sintomas antes de acontecer alguma coisa grave. E o grave é uma fratura. Tem gente até que fica confusa, fala assim, eu caí e aí eu fraturei o fêmur, coisas do tipo. Mas às vezes é o contrário, né? Porque ele tá fraco, você cai. Então a gente precisa realizar exames preventivos, fazer o diagnóstico certinho. Mas quem vai explicar melhor tudo isso pra gente é ela que é reumatologista e coordenadora do Comitê de Doenças Osteometabólicas de Osteoporose da Sociedade Brasileira de Reumatologia, doutora Vera Schenfeld. Seja muito bem-vinda, um prazer te receber. Obrigada por estar aqui com a gente, viu, doutora? Senta aqui bem pertinho de mim, para a gente conversar, depois eu vou abrir espaço para o público também participar com as perguntas, tá? Mas vamos falar um pouquinho então de osteoporose e osteopenia. Ela pode acontecer em qualquer idade ou tem fases assim específicas para isso? Tem uma faixa etária que ela é melhor, né, Cláudia? É mais ao redor dos 45, 50 anos de idade. É um momento ideal da gente se preocupar com o tema osteopenia e osteoporose. É claro que ela pode acontecer na vida inteira, né? Existem crianças que têm doenças, por exemplo, reumatológicas, que tomam corticóide, que têm doenças pulmonares e tudo, que têm osteoporose. Mas, assim, o grande nicho, a grande preocupação que a gente tem são com as mulheres, né? E principalmente nessa faixa etária, na transição menopausal, nos primeiros anos da menopausa. Ok. E o que é osteoporose? Então, osteoporose é um processo que vai acontecendo, é 1 em cada 4 mulheres e mais tarde também isso acontece nos homens, então não é só da mulher, mas os homens se manifestam um pouco mais tardiamente e você vai perdendo uma quantidade de osso e perdendo a qualidade do tecido ósseo. E aí você acaba apresentando fraturas por mínimos traumas. O que é mínimo trauma, Cláudia? É você estar andando e cai. Tropeça e cai. Não é normal quebrar. Aí você quebra o braço, né, o punho. Ou você cai e quebra um fêmur. Ou você vai pegar um bebê no colo, como você falou agora das avós, né? Você pega um bebê no colo e tem uma fratura de vértebra. Não é normal. Então, é isso que é osteoporose. É como se o osso ficasse poroso, por isso esse nome? É por isso mesmo. O osso vai ficando poroso, vai perdendo a qualidade dele e aí qualquer impacto você acaba tendo uma fratura. E o que é osteopenia? Osteopenia é um termo muito interessante, mais criado no termo médico mesmo, né? E que agora se popularizou, tanto é que todo mundo está falando. Seria como se fosse uma pré-osteoporose. É um momento ideal, né, de a gente pegar um paciente, é quando você tem uma osteopenia, é uma perda mais discreta, que a gente detecte mais precocemente e eu possa fazer uma intervenção para evitar que você vire uma osteoporótica. Aí você tem um segundo estágio, que é uma osteoporose sem fraturas. Também é muito bom que o paciente chegue nesse momento para nós, que a gente detecte. E o cenário que a gente não gosta, que é o pior cenário, é quando você já chega com uma fratura. O que é importante você saber, e todo mundo saber, é que a osteopenia e a osteoporose são doenças completamente assintomáticas, né? Então, você não tem nenhum sintoma, qualquer uma de nós, eu ou você, nesse momento pode estar com osteopenia e osteoporose. Então, a gente chama como doença traiçoeira, porque num dado momento você está maravilhosa e dali a pouco você está com uma fratura de fêmur. Então, o doente se sente muito chateado com isso, porque ninguém fez o diagnóstico, porque ninguém me tratou. Mas é porque ela não tem sintomas, né? E dá para fazer o diagnóstico precoce? Dá. Qual seria o exame? Como é que a gente faz isso? Ô, Cláudia, é assim, é simples. Você tem que primeiro fazer uma avaliação clínica, para isso que existem os médicos, né? E ver se tem presença de fatores de risco. Então, se você tem a mãe que teve fratura de fêmur, sua avó teve fratura de fêmur, você já teve alguma fratura por baixo impacto, brancos têm mais do que afrodescendentes, você é pequenininha, é mais frequente do que os maiores, se você está na menopausa. Aí tem os dados gerais também. Uma vida sedentária, baixa exposição solar, uma baixa ingestão de cálcio durante a vida toda. Esses são os fatores de risco que a gente clinicamente avalia. E se tiverem presentes, a gente acaba pedindo a densitometria óssea.
A densitometria óssea não é uma radiografia, mas é um método não invasivo, com baixa radiação, em que você coloca no aparelho e aí permite avaliar a coluna e o fêmur e também o antebraço quando é necessário, e ele detecta pequenas perdas. Então, ele te permite fazer o diagnóstico de osteopenia, osteoporose antes da fratura. Porque quando você tem uma fratura por mínimo impacto, como a gente está falando, já é o diagnóstico de osteoporose. Aí, fazer a densitometria é mais para monitorização, para o acompanhamento do doente, do que para o diagnóstico. O interessante é fazer a densitometria antes das fraturas. Claro. Né? Agora, eu devo ter telespectadoras já preocupadas, pensando assim, puxa, a minha avó fraturou o fêmur, a minha mãe fraturou um outro osso, enfim, qualquer que seja. E aí eu quero saber, dá para fazer a prevenção, se cuidar para evitar tudo isso? Sim, dá. A gente costuma dizer, é meio assim, chavão, né, que a gente fala, mas que a osteoporose é uma doença geriátrica que começa na pediatria. Então, você começa, desde criança, você tem que ter uma dieta adequada, atividade física, exposição solar, brincar na rua e tudo para você alcançar um pico de massa óssea maior. Porque é como se fosse um banco, né? Durante a vida você vai guardando, quando você chega aos 30, 40 anos, você tem bastante osso. Quando você entra na menopausa ou quando começam a aparecer as doenças que vêm com a idade, você está com bastante osso, você perde e não chega nos limiares da osteoporose. Se a vida toda você foi um pouco doente, se você não fez atividade física, não deu bola, tem um pouco da hereditariedade, ou teve doença, você tem um pico de massa óssea que não é adequado. E aí, quando você entra na menopausa ou o homem na andropausa, você acaba perdendo e aí tendo a osteoporose e um risco muito maior de ter fraturas. A gente ouve muito, inclusive na mídia, a turma incentivando o consumo de cálcio e vitamina D. Isso seria uma prevenção à osteoporose? Sim, o consumo de cálcio, Cláudia, é importante que a gente deixe bem claro que é importante que seja pela dieta, né? A gente vai sempre preferir a dieta do que a suplementação com comprimido de cálcio. Se você tem intolerância à lactose, se você tem uma dieta restritiva por outros motivos ou por motivos religiosos, não se sabe, a gente entra com a suplementação. Não é que todo mundo tem que tomar cálcio. Todo mundo tem que tomar 2 a 3 copos de leite, ou 2 copos de leite, uma fatia de queijo, entendeu? Ou um iogurte, ou uma coalhada. Mas não é que todo mundo tenha que tomar comprimidos de cálcio. Agora, tem muita gente hoje em dia que não toma leite, até porque a gente vai ficando tão confusa, doutora, porque aí vem um nutrólogo aqui e fala assim, leite de vaca não foi feito pra gente, leite de vaca foi feito pro bezerro, leite é extremamente alergênico, tira o leite da sua vida. Aí tem uma turma que já nem toma mais leite. Existe a possibilidade da gente absorver cálcio de outra forma, em outra fonte nutritiva? Existe, mas não é tão eficiente quanto o leite. Então, o leite te fornece a maior quantidade de cálcio. Agora, você pode ir com o brócolis, as pessoas adoram, né? O brócolis, alface, rúcula e tudo, mas você vai ter que comer baldes. Milhões para conseguir o que consegue num copo de leite. Porque todas essas verduras verdes escuras têm muito cálcio, mas é muito mal absorvido. Então, a principal fonte é de origem animal, que é basicamente leite, queijo e iogurte. Então, não adianta você me oferecer, eu vou comer um monte de coisa, eu adoro salada, eles sempre falam, eu vou comer salada. Não adianta, aquilo não supre a necessidade diária de cálcio. Se fosse para suprir a necessidade, teríamos que comer muita folha. Baldes, né? E a gente não daria conta disso. Não daria. Seria assim, um monte de folhas. Você teria que comer o dia inteiro aquilo. Você falou do sol, né? Que é importante a vida inteira. Mas, em alguma fase da vida, por exemplo, na menopausa, ele se faz mais importante ainda e necessário? Não, o sol é importante para crianças e adultos jovens e adultos na pré-menopausa, quando você tem um colágeno bom e que você ainda metaboliza bem a vitamina D. Depois da menopausa, não adianta ficar muito no sol, porque teu colágeno já não é tão bom e você não sintetiza tão bem a vitamina D, e aí você
Precisa ser o sol das 11 horas, das 11h30 da manhã. É o sol que dá câncer. Então, nisso a gente discute muito com o dermatologista. Mas tem que ser uns 15 minutos. E aí já não vale tanto a pena, depois da menopausa, tomar tanto sol. Vale a pena atividade física, ao ar livre, claro. Mas aí, nesse caso, a gente prefere suplementar com comprimidos de vitamina D ou com gotas de vitamina D. Durante a infância e a adolescência, não. É o sol mesmo, né? Tá brincando na rua e tudo isso. Mas depois de uma certa idade, a gente já não metaboliza tanto. Já não faz tanto então, sentido, eu acabo deixando um paciente mais idoso no sol, ele se queima, se arrisca e não consegue os níveis adequados de vitamina D. Então, é mais fácil suplementar, Claudiana. Ok. Você falou de atividade física ao ar livre. Faz diferença? Não, atividade Mesmo física, que seja depois da menopausa? a atividade, claro, tudo ao ar livre é melhor Sim, do que é mais gostoso, indoor, mas né? infelizmente não é todo mundo que pode, né? É. Numa cidade como São Paulo é um pouquinho mais difícil, apesar de que a gente tem parques maravilhosos, mas às vezes é mais fácil, é uma academia e é fechada. Não, pode fazer atividade física fechada e também tem assim muitos que vão ao ar livre cheio de protetor solar. E o protetor solar, ele bloqueia a síntese de vitamina D. Então, um bloqueador acima de fator de processão 8, você já tem um bloqueio e você não forma a vitamina D. Agora, se são só 15 minutinhos de sol, de exposição ao sol, tá tudo bem, né? Porque em 15 minutos, eu acho, a não ser que a pessoa seja muito branquinha, não dá para se queimar tanto, né? Com 15 minutos, com a camiseta, né? Uma camiseta e uma bermuda, assim, não precisa ficar de biquíni, né? E com a cara, com creme, é mais do que suficiente. Maravilha. Dormir bem é importante para todos os níveis, né? Para a osteoporose, particularmente, não tem nenhum trabalho mostrando que durma bem evita a osteoporose. Mas uma coisa que você falou agora é uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Isso sim pode ser osteoporose também, entendeu? É? Porque é importante que você saiba isso. As fraturas vertebrais, a de coluna, né? As fraturas de coluna, elas 70% das vezes não tem nenhum sintoma. É uma dorzinha, você toma um analgésico, deita um pouquinho, descansa. E quando você vai fazer uma radiografia de pulmão ou vai fazer um outro exame, falam, olha, você tem uma fratura vertebral. E aí, esse é um problema que a gente tem alertado bastante, principalmente os colegas médicos, para fazer uma investigação ativa com radiografias de coluna. Porque a de punho, você vai para o pronto-socorro, do fêmur também, você vai, costelas. Mas a da coluna, 70% das vezes, não tem nenhum sintoma. Então, você falou da dorzinha, eu falei, eu vou falar para a Cláudia que isso pode ser osteoporose. Olha que legal. É porque eu penso mesmo, eu vejo muita gente que vai envelhecendo, aí até brinca, né? Fala, que eu estou na fase do condor aqui, condor ali, condor... Eu não consigo entender isso, não é? Envelhecer não é ter um monte de dor, né? A gente tem que buscar qualidade de vida. Até porque a gente vai viver muito, né? Estamos vivendo muito mesmo, né? Então a gente tem que se cuidar. A nossa média já está em 75 anos e a previsão é que a gente viva mais ainda, né? Eu acho. Em 2050 a gente vai ter 28% de idosos acima de 70 anos de idade. Então a gente tem que se cuidar. Você falou agora há pouco de medicamento, né? Medicamento de dor e tal. Tem algum medicamento que possa fazer mal para... Porque assim, eu sei que o medicamento é bom para uma coisa, mas acaba tendo sempre um efeito colateral. Tem algum medicamento que possa prejudicar um pouco a nossa estrutura óssea? Todos os medicamentos, eles têm os bons e os contras, como você propriamente falou. Mas em osteoporose, claro que eles podem prejudicar, mas os benefícios são muito maiores do que os malefícios. Então, não é assim tão bom a gente falar dos malefícios. Não, eu não perguntei dos medicamentos para osteoporose. Perguntei assim, que às vezes uma pessoa faz um tratamento a vida inteira para, sei lá, uma sinusite, aí não sabe, mas o medicamento pode prejudicar a parte óssea ou não? Sim, desculpa, eu não entendi. Eu pensei que era o tratamento da osteoporose. O que eu estou pensando, claro, tem muitos medicamentos que você está tratando, né? Por exemplo, antiepilépticos, anticonvulsivantes. É um que afeta o tecido ósseo. O que mais afeta o tecido ósseo são os corticosteroides, que é popularmente chamado de cortisona, né? Eles, em pequenas doses, por pouco tempo, já te dão uma perda óssea significativa e um aumento do número de fraturas. Então, tem vários outros, por exemplo, reposição de hormônio tiroidiano para emagrecer. Não porque você tem um hipotiroidismo. Ele aumenta o metabolismo ósseo, aumenta a destruição óssea, é um fator de risco para a osteoporose. Olha aí que coisa séria, né? E tem uma turma, eu já falei tanto sobre isso, porque eu quase morri no ano
passado por conta disso, né? Um hormônio tiroidiano, não por conta do hormônio tiroidiano, mas a prescrição errada do hormônio tiroidiano. Mas aí é bom saber também, essa coisa de achar que vai tomar um T3, só um pouquinho para dar uma acelerada no metabolismo, sério, hein, gente? A gente tem que ficar atento. Deixa eu fazer as perguntas aqui, que hoje estou falante. A Mariana de Nova Friburgo pergunta: minha mãe já faz tratamento de osteoporose há anos, joelho e pé. Porém, a dor é constante e não passa. Está tomando medicação à base de morfina e nada. Como tratar? Então, esse caso é muito interessante que você está trazendo, porque você falou joelho e pé. Joelho e pé, habitualmente, não são lugares de osteoporose, né? A osteoporose é coluna, fêmur, e é manifestação, não é uma dor crônica. Ou você quebra, aos poucos você vai tendo uma dor crônica, mas não é no joelho e no pé. Então, provavelmente, a mãe dela não tem osteoporose. Deve ser um outro diagnóstico, mais provavelmente, aqui do pouco que você está falando, deve ser uma osteoartrite de joelhos e pés, que aí dói muito, que precisa de fisioterapia e analgésicos, até mesmo a morfina, como ela está referindo. Perfeito. Roberto Lins da Penha. Osteoporose pode virar uma inflamação interna? Não. Não tem nenhuma relação. A inflamação crônica pode te levar a uma osteoporose. Por exemplo, se você tem uma artrite reumatoide, que é um quadro inflamatório crônico, independente do uso, porque também quem tem artrite reumatoide usa muita cortisona, né? Pode vir a ter também a osteoporose, mas a osteoporose virar inflamação, não. Ok. Leandro, ele diz, moro em Vinhedo e quero saber, a falta de vitamina D pode colaborar para a osteoporose? Com certeza, né? A vitamina D, ela aumenta a absorção intestinal de cálcio, ela reequilibra todo o metabolismo de cálcio. Com certeza a vitamina D pode acarretar osteoporose e também uma outra, a própria deficiência mais forte é o raquitismo do adulto, que a gente chama de osteomalácia. Tem muita gente tomando vitamina D, né? Até ela parece que não é mais considerada uma vitamina, até um hormônio, é isso mesmo? Ela é um pró-hormônio, ela tem receptor no corpo todo, então se você for comparar com o hormônio da tireoide, que é um nítido hormônio, porque você falou agora, a vitamina D é muito semelhante e tem muita gente tomando, mas com ações não tão fortes quanto a reposição do hormônio tiroidiano. Mas tem muita gente tomando, porque ela previne a osteoporose, com certeza. Ela diminui o número de quedas, ela aumenta a massa muscular, ela diminui naqueles deficientes a incidência de diabetes, ela é boa. Pacientes com mais vitamina D têm menos câncer de próstata, menos câncer de mama. Por isso que está tão difundido o uso da vitamina D. Ela é maravilhosa, pelo que eu estou ouvindo aqui. Ela é interessante. E é preciso fazer a dosagem da vitamina D? Não, essa é uma grande discussão. Não precisa ficar dosando. Isso está onerando demais o sistema de saúde. Um médico pede, o outro médico pede. Eu não vejo que o outro pediu, vou pedindo, e é um exame que não é barato. Então, é mais interessante até fazer uma suplementação dentro de números normais, sei lá, 400 unidades, 600 unidades, 1.000, para o idoso 2.000 unidades, do que ficar dosando. Né? Que está muito na moda. Desculpa, está muito na moda dosar, mas não é necessário ficar dosando. E essa questão é um assunto bom para a gente trazer aqui, né? Desse excesso de exames, da gente onerar o sistema de saúde, plano de saúde também para quem tem um plano de saúde particular, porque da vitamina D, por exemplo, meu plano de saúde, toda vez que eu tenho lá esse pedido, tem que falar, vou ligar para o plano porque tem que pedir autorização, né? Os planos ainda pedem uma autorização para ele. Eu não sabia que era porque era muito caro. Olha lá que interessante. Vamos cuidar da gente sem precisar gastar tanto dinheiro, também, né? não precisa tanto. Mais uma pergunta. Boa tarde, Cláudia. Me chamo Vera, sou xará. Falo de Santos. Quando a doença está mais avançada, existe a possibilidade de cura para a osteoporose? Cura não existe em nada, né? Cura é uma coisa difícil a gente falar em medicina. Cura, existe controle, existe você prevenir a primeira fratura, existe, se você tem a primeira fratura, evitar a segunda fratura. Mas se você já tem a osteoporose, mesmo que você vire com osteopenia, é uma doença crônica, né? Ela é do espectro das doenças crônico-degenerativas. Então não tem uma cura, mas tem controle, dá para ter uma boa qualidade de vida e dá para ser feliz. Muito bem. Faça a sua prevenção, isso é o mais importante. Viva feliz, cuide de você. Exercício, sol.
ingestão adequada de cálcio, alimentação adequada. Gente, vamos tomar leite. Doutora Vera, eu falei certo seu nome? Sheinfeld. Sheinfeld. De onde vem esse nome? É polonês. Polonês, Clint Sheinfeld, bonito. O site é o www.abraço, com 2 S, tá? Outro abraço. Abraço, com 2 S.org.br. No Face, no Instagram, Abraço Nacional. E o Twitter, a mesma coisa, Abraço Nacional, que é a Associação Brasileira de Avaliação da Saúde Óssea e Osteometabolismo. Foi uma combinação de todas as sociedades e aí saiu esse abraço com 2 S's. Né? Muito bem, que lindo trabalho. Muito obrigada, doutora Vera. Até a próxima. Obrigada, amei te receber, aprendemos muito contigo. Amei estar aqui. Obrigada, uma ótima tarde, obrigada. Tchau, um abraço. Vamos continuar? Gente, olha a importância de fazer a prevenção e quantas vezes a gente é negligente, né? E a gente tem que ficar bem atento, foi o que eu falei ali. Até questionar essas coisas, sabe? Questione essa médico pede de exame demais, né? Essas novidades, essas modernidades. É bom a gente ficar atento. Com saúde a gente não brinca, tá?